Opa! E aí, Marcial? Olha só, agora tá funcionando. Você tá me ouvindo direitinho ou tá cortando alguma coisa? Sim. Não, não, aqui tá funcionando sim. Não tá Eu vou cortando fazer. nada? Não, não tá cortando nada. Não tá cortando nada, o áudio tá muito bom, tá? É, eu vou fazer aqui a introdução e daí a gente já começa. Tá Primeiramente, bom. eu não faço ideia de como começar, então, meu nome é Lorenzo e bem-vindos a apenas mais uma conversa. Hoje a gente está aqui com o Maciel, educador, blogueiro e fotógrafo, por mais que não goste de ser chamado de fotógrafo, pelo menos é o que parece. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Eu amo Você, fotografia. Eu falei que das é, coisas que eu faço, eu gosto mais de ser reconhecido como educador, porque é o que é, eu mais me dediquei na vida, né? sim, é uma pergunta. Tu começou como educador, certo? Tu começou como educador ou blogueiro? Se a gente for falar, é que assim, eu acho que educador você não se torna educador. Você nasce como, você tem aquilo dentro e você percebe aquilo e desenvolve, tá? Então não tem assim o momento que você começa, que você, eu consigo fazer isso aqui, não é assim que funciona. Você se descobre. Quando você vê, você já é, entendeu? Sim, eu entendo muito bem, por causa que assim, né? Ah, Eu sou monitor de ONG. E daí eu me descobri que eu consigo ajudar as pessoas, educá-las e tudo mais através da ONG. Eu nunca soube disso. Então, a partir daí, eu já posso meio que estar me desenvolvendo como educador. Por causa. sim, sim. E é maravilhoso isso, essa sensação de que você encontrou o seu lugar, né? Sim, cara, é incrível. Tipo, eu tenho medo de falar em público. Tipo assim, eu não curto falar em público. Só que com eles. Eu consigo normalmente, sabe? Tipo, é uma sensação única, uma sensação incrível, velho. Tipo, é indescritível. Você tá lá com as pessoas, você tá sempre feliz, pois é uma energia positiva. E Nossa, desculpa, pode. pode falar. Não, não, pode falar, eu já tinha acabado. Não, eu ia mencionar isso. Se soubesse os perrengues que eu passo para falar com pais, eu falo tranquilamente com as crianças, eu tenho dificuldade às vezes para falar com os pais. Principalmente quando você tem que ter alguma crítica aos filhos, né? Aí, Uhum. né? Sim. Mas é É, ótimo, ótimo. muitos pais, eles não aceitam que critiquem os filhos, né? Posso só terminar de responder aquela outra pergunta que você fez? Pode, pode. Eu Acabei acho não que você já terminando. tinha acabado. Você tinha perguntado se eu comecei como fotógrafo ou como educador. Não, não, como blogueiro. Como blogueiro, isso. Eu só queria ressaltar isso. Eu falei que educador, a gente, quando vê, já é, né? Mas se a gente for Sim. colocar em questão de tempo que eu estou trabalhando com essas coisas, o primeiro blog que eu fiz em 2006, assim, sem muita pretensão. Isso vai fazer 14 anos. Nossa, acabou de me dar uma leve depressão aqui. Agora que eu lembrei o quanto eu sou velho. E era sobre o quê? O que que você fazia no Era blog? poesias, eu postava poemas. Naquela época, nem computador eu tinha, só pra você ter uma ideia. Eu fazia um curso de informática e aí tinha um horário lá que você podia ir lá e usar a internet. E eu descobri a tecnologia dos blogs na época e eu comecei a utilizar isso, porque na época eu já escrevia no caderno. É, a Ah, maioria dos alunos, eu estava na sétima, oitava série nisso, por aí. A maioria dos alunos está no meio da aula, não tem o que fazer. Tem gente que desenha coisas, né? Desenha personagens. Minha ex desenhava bundas, não é mentira. Ela desenhava bundas no caderno. é uma ótima coisa para desenhar. E eu escrevia poemas. E eu tinha um caderno que era só para isso na época. E aí eu comecei a passar isso pro blog. Porque era uma Sim, maneira de, sei lá, de ser visto, né? sim. Cara, hoje em dia o que dá mais dinheiro? Escrever poema ou desenhar bunda? Olha, escrever poema nunca deu dinheiro. Nunca deu Escrever dinheiro. poema, a pessoa passa fome. É Não, foda, assim, velho. talvez você consiga um cascalho, mas daí viver disso não tem como. É Porque a gente foda, não mano. tá inserido numa sociedade que valoriza isso, né? Isso é muito Um triste, na pouco. verdade.
Sim, sim. Ah, e um pouco é nossa culpa como educadores também. Nossa, tipo, como sociedade, eu falo, né? Não Uhum. tô culpando os professores, longe disso, mas um pouco é culpa da educação estar defasada que a literatura acaba não sendo, como que é a palavra? Não tendo devido incentivo, né? A literatura ela é incentivada por grandes corporações, pela mídia como produto para venda. Ela não é incentivada como aquilo que ela é de fato, como produto cultural de um povo, como identidade, sabe? Sim, eu já ia te falar isso. Na minha opinião, as escolas deveriam desenvolver melhor, deveriam desenvolver as crianças a desenhar, a escreverem poemas e tal, o que não é uma coisa tipo, normalmente, para tentar desenvolver alguma coisa, eles dão coisa chata para as crianças lerem. Tipo, na minha escola, colocaram para a gente ler Machado de Assis, a gente tinha tipo 10 anos. Cara, ninguém vai querer escrever nada depois de ler aquilo. As pessoas vão achar chato. E não é uma ótima forma de se desenvolver. E a sua opinião, qual que é? Eu tenho dois parênteses para colocar nisso. A Uhum, primeira coisa é que ah, eu acho que a criança não precisa necessariamente querer escrever, mas ela encarar aquilo como é. Uma coisa, você pode simplesmente comprar uma action figure, por exemplo, largar em cima de um móvel e largar lá e ficar lá pegando pó, ou você pode comprar aquela action figure tendo consciência do que significa, do que foi aquilo pro artista, sabe? Do uhum. que vai, de como o seu olhar sobre a casa, o olhar das outras pessoas sobre a casa vai mudar com aquela action figure ali. Isso é ter noção da arte, sabe? Isso é o processo intelectual de catarse que precisa ser ensinado junto com o senso crítico, né? Então Sim. não é só que a É, criança vai escrever, mas que ela saiba apreciar mesmo como arte. Porque apreciar a arte é um negócio que se ensina, né? hoje em dia, até meio que adultos têm um pouco de ressentimento, pois acham que pessoas seletas que sabem escrever poema, escrever alguma coisa. Cara, você não faz curso para aprender a escrever. Escrever basicamente vem de dentro de você, vem de seus pensamentos, coração e alma. Se tu colocar esses três aí e ter uma escrita razoavelmente boa, velho, vai se tornar uma coisa boa e você pode ir desenvolvendo a partir do tempo. Eu sei disso por causa que comigo aconteceu assim. Eu fui desenvolvendo a partir do tempo. Não foi de uma hora para outra. Então, para quem estiver ouvindo aí, escreva. Você pode ser um gênio na escrita e você vai se descobrir hoje. A escrita, ela é uma forma de arte, ela é uma expressão humana, uma expressão do eu. Uhum, E para que a pessoa tenha o que escrever, ela tem que viver. Ela precisa sim. viver. E isso é algo de todos nós, né? O segundo É, ponto que eu queria colocar também, como você mencionou sobre a leitura de Machado de Assis, eu acho que o problema não é em si o Machado de Assis, o, o Eçá de Queiroz. Eu acho que o problema é a linguagem desses livros. A sim, gente pega livros que têm 100, eu 150, falei. 200 anos e... Desculpa, pode falar. Não, não, eu ia falar que eu falei que o problema não é o Machado de Assis. Eu nunca falei isso. Eu falei que, tipo assim, você dá Machado de Assis para criança não é o melhor jeito de você desenvolver a leitura. É isso que eu falei. Então, mas é aí que eu ia chegar. Não é, o Machado de Assis ou Eçá de Queiroz. O problema é a linguagem. A gente dá esses livros para as crianças com a mesma linguagem com que eles foram escritos 100, 150, 200 anos atrás. E assim como a arte, que a gente estava conversando até agora há pouco, a escrita, a linguagem, ela também é produto cultural. E por ser produto cultural, se eu estiver falando muito nerdês aqui, você me avisa, tá? Te dou uma Ah, pode, suavizada. cara, é o seu jeito. Mas a Fala aí. Mas a linguagem, ela é produto cultural. E por ser produto cultural, a cada vez que vão vindo novas gerações, a cultura vai se modificando, vai se adaptando. Uhum, O tempo vai talhando, vamos dizer assim. E a linguagem muda. Então, uma linguagem que era super tranquila, acessível, 100, 150 anos
atrás, hoje é impossível de entender. Eu lembro que eu nunca teria lido na minha vida, por exemplo, um Robinson Crusoe, que eu amo Robinson Crusoe, se eu não tivesse pegado uma versão adaptada para os nossos tempos, para nossa linguagem. E é uma história incrível, o cara sobrevivendo, passando todo tipo de dificuldade na ilha para tentar voltar. E o final ainda é meio bunda, porque a hora que ele volta, os pais morreram, a casa foi vendida, ele não tem mais nada, sabe? Então você fica aquela Uhum. coisa. Isso é muito legal, você ter possibilidade de ter esse contato. Porque ele saiu da ilha, mas quando ele volta para a cidade dele, parece que ele tá de novo numa ilha, porque ele continua não tendo nada. Isso é muito legal. Eu li também Os Miseráveis, que é uma história incrível. O Victor Hugo, autor dos Miseráveis, a mesma história da peça, né? Ele desce o porrete socialmente com a questão da desigualdade, da diferença de classes sociais. Ele desce o porrete lindamente com Os Miseráveis. É uma história linda, sabe? Mas o que afasta as pessoas dessas histórias? É a linguagem. Porque esses livros continuam sendo publicados 50, 100, 150 anos depois, com a mesma linguagem difícil, entendeu? Da mesma forma que hoje a gente está falando, o que eu escrevo hoje, eu sou escritor também, o que eu escrevo hoje, daqui 100, 150 anos, vai estar intragável para quem for daquela época. Hum, Agora, é, tem Machado de Assis adaptado para os tempos de hoje? eu acho que deve ter. Eu ainda não achei, mas eu acho que deve ter. Machado de Assis ele não é tão antigo assim, ainda dá para você entender alguma coisa. Tem alguns E, que. e Os Miseráveis? Tipo assim, você falou do livro, né? Você falou do Sim, é um livro livro Os Miseráveis. maravilhoso. Quando foi adaptado para o filme, por que foi adaptado como uma peça, em vez de contar a história do livro? Então, eu não vi o filme, tá? Mas ele foi escrito como uma peça. Ele foi escrito primeiro como uma peça e depois foi passado para livro. Mas ainda Ah, naquele formato de roteiro teatral, né? Porque o Vitor Hugo uhum. ele era dramaturgo. Ah, cara. Hoje em dia a criança não quer ver, tipo, aquela linguagem hiperformal e tudo mais. Tu tem que fazer algo mais curto e com uma linguagem que, tipo, todo mundo possa entender hoje em dia. Não é, nossa, porque algo foi escrito em 1800 que tu vai dar para alguém atualmente e a pessoa vai entender alguma coisa. Não, velho. Não é assim que Exatamente. funciona. Então, assim, É, vocês citou Machado de Assis, poderiam ter dado Machado de Assis para você, e talvez você até gostasse, se tivesse uma linguagem adaptada, uhum, né? uhum, sim. Você vai ler o É, livro. Se você tiver que ler o livro com o dicionário do lado, você vai cansar. Qualquer um vai cansar. Ainda mais se você colocar uma criança, sabe? Na sua opinião, as escolas, elas falham bastante nesse tipo de coisa, elas têm um ensino muito atrasado ou não? Então, primeiro, depois de tudo que eu já vi, eu já não corro mais esse risco de generalizar, porque ele é muito grande, né? A gente fala as escolas Sim. como se fosse tudo uma coisa só, por mais que, mesmo se a gente colocar só escolas públicas, ainda tem muita coisa, né? Mas eu acho que de uma forma geral, eu acho que muita coisa pode ser repensada, pode ser feita melhor. Existe uma crítica de que o Paulo Freire ferrou a educação. Paulo Freire nunca foi adotado. E talvez essa seja uma das coisas que poderiam ser feitas, né? Ser feitas, né? Eu vejo como é um suplício, da maneira como a gente faz hoje, você ensinar alfabetização, ensinar uma criança a ler e a escrever. É um suplício, porque ainda hoje a gente parte da. Talvez você tenha ouvido falar de uma cartilha chamada Caminho Suave. Acho que já, A acho que cartilha já. Caminho Suave, ela tem uma problemática, e mesmo assim, ainda hoje, isso é largamente feito, de que ela parte das sílabas, para depois juntar sílabas nas palavras e fazer a criança reconhecer que B-I-O é bó, L-A é lá, B-I-O com L-A é bola. Tá, mas leitura não é só isso, não é só você decodificar o que tá ali. Leitura é você contextualizar, conseguir contextualizar aquilo, conseguir entender o lugar daquela palavra
no Sim, o meio das significado. outras. Então, se eu falo, por exemplo, sei lá, eu tenho uma bola de gordura, não sei, minha barriga é uma bola de gordura. Isso que acontece quando eu tento improvisar, tá? Se eu É, falar, eu tenho uma bolinha de tênis, a palavra é a mesma, é bola, mas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então a leitura, ela não se faz cada sílaba isoladinha, como a cartilha Caminho Suave vende. A leitura, ela é feita no contexto, sabe? uhum. Hoje já existem outros métodos que tentam partir da frase, tentam pegar a frase e dividir, sabe? E dar frase para sílaba, em vez de dar sílaba para palavra. Já existem outros métodos melhores e mesmo assim, principalmente na escola pública, é largamente utilizado esse mesmo conceito da Caminho Suave, que eu pessoalmente, eu, Maciel, tá? Eu pessoalmente acho que já é um pouco ultrapassado, que já a escola pública já deveria repensar um pouco, né? Quando foi a última vez que a escola ela teve um grande passo assim no desenvolvimento dela? Por causa que, tipo assim, você olha há uns tempos atrás, você vê que é tipo, é quase a mesma coisa que hoje em dia. Você olha ao redor do mundo assim, você vê que eles estão mudando muito, botando tecnologia pra caralho. Mas também, eu não posso cobrar muita tecnologia do Brasil, que é um país precário, né? Mas mesmo assim, a gente poderia pelo menos mudar o nosso ensino e tal. Você poderia mudar o modo em que você desenvolve as crianças e os jovens. Bom, história da educação não é exatamente o meu forte, mas de tudo que eu conheço, de tudo que eu já vi nos livros, eu diria que a última coisa boa que nós conseguimos fazer foi sair da ditadura em 1985 e 85 e conseguir retomar o ensino de humanas, que era importantíssimo e que meio que jogaram para baixo do tapete naquela época. Porém, Uhum. teve uma consequência, porque a gente desaprendeu a votar. Quase nenhum dos nossos presidentes, desde a ditadura para cá, conseguiu terminar o mandato. Nossa geração, como eleitores, a gente não sabe o que está fazendo, eu penso, né? Que é também um ônus da educação, né? É, faz E aí eu ia falar sentido. uma outra coisa que eu esqueci. O que é? Depois. Ah, Não, eu você ia comentar esqueceu. alguma coisa que você falou. Mas eu Ah, sou eu... assim, eu vou falando e eu me embolo. Eu sou assim. eu achei que você ia falar o que você esqueceu, mas você só esqueceu mesmo. Cara, Ah, eu não... lembrei. Ah, Lembrei. Posso falar rapidinho? Agora eu lembrei. Você tinha mencionado sobre a tecnologia nas escolas. Eu vou aproveitar até para desmistificar isso para você e para o público, que nem sempre, esse é outro risco que a gente corre generalizando, nem sempre a tecnologia na escola ela vai ser uma coisa boa. Eu tenho uma briga muito grande, eu já tive uma briga muito grande com várias pessoas nesse aspecto, porque é um pouco difícil você aceitar de primeira. Mas, por exemplo, se acreditar em mim se eu falasse para você agora que trocar caderno por tablet só vai ser prejudicial para o é, processo de escrita, alfabetização? eu eu acredito em você, só que tem aquela coisa das pessoas que ela fala, pô, é só tirar a internet das pessoas. Então não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Você vai usar tecnologia sendo que você vai tirar a internet das pessoas. Tipo, a pessoa só vai Não, é, escrever, tipo, sem caneta. não é tirar, é ensinar a usar. Isso que eu penso, é Sim, ensinar a usar. exatamente. Tem que E ensinar. quem Tipo, não. não faz sentido Porque tirar. assim, sim, como minha mãe fala, né? Quem quer fazer merda, se não fizer de um jeito, faz do outro. Eu nem perguntei se eu podia falar palavrão aqui, mas enfim. Ah, fala o que você quiser. Quem quer fazer merda, de algum jeito vai fazer, entendeu? Então o certo é você ensinar a usar. É você ensinar a usar. Mas deixa eu explicar o que eu falei sobre o tablet. É que assim, você pode dar uma adaptada, você pode, sei lá, criar caneta para tablet, né? Mas você não pode pegar e colocar um teclado para a criança escrever ou deixar ela escrever no teclado do tablet. Porque o lápis, ele tem uma função que é muito primordial, que é a de ensinar a criança a trabalhar na criança a coordenação motora fina, que ela vai usar para um monte de coisas pelo resto da vida. Entendeu?
sim. E quando você coloca um teclado, você atrasa isso horrendamente. Mas, tipo assim, quando você ensina, vamos dizer que você ensina as pessoas a usarem o tablet e a tecnologia, basicamente, adolescentes estão naquela fase rebelde. Então, tu não acha que mesmo eles sabendo usar a tecnologia, eles não vão meio que ainda ir para o outro lado? Ir para o lado do foda-se, escola, vou mexer no que eu quero? Por causa que, tipo, é um pensamento muito certo que os adolescentes teriam. Por causa que eu acho que não dá para controlar, né? Mesmo você ensinando. Sim. Só que quando isso acontece, Lorenzo, não só, mesmo com ou sem a tecnologia, quando isso acontece de o aluno não, de o aluno perder o sentido do que ele está fazendo ali na escola, isso é uma culpa dividida tanto nossa como sociedade, ah, quanto dos professores em si. Eu falo que é uma culpa dividida, porque como sociedade a gente tem um governo que caga e anda, né, do Uhum. sistema educacional, que não se importa, que não dá o devido valor. E nós temos professores que estão lá, ou às vezes pelo dinheiro, ou porque é fácil você conseguir entrar numa faculdade de pedagogia, embora não tão fácil você sair de lá, né? E muitos professores, quando chegam nisso, eles acham mais fácil dar atenção para os 40 do que ver o que vai fazer com aquele que está disperso, sabe? Sim, eu sei Eu muito vejo bem. muito isso. É, Eu acho que quando você tem um aluno, independente se tem a tecnologia no meio ou não, quando você tem um aluno que ele está disperso, que ele está na aula e ele quer fazer outra coisa, é porque aquilo que está acontecendo ali perdeu o sentido para ele. E quando perde o sentido para o aluno, cabe ao professor investigar, ver o que pode ser feito, se é preciso conversar com os pais, se há alguma dinâmica que possa ser feita na aula para integrar, perdão, todos novamente. Enfim, algo tem que ser feito. Eu acho que não dá o professor se. Como que é a palavra? Virar as costas, sabe? Talvez porque eu me formei há pouco tempo, então eu ainda sou meio. Né, eu ainda tenho aquela, aquele pensamento tópico de que tem jeito, de que sempre tem jeito, mas eu prefiro assumir. Se eu tenho um aluno que não tá. Que ele perdeu o sentido, eu prefiro assumir esse ônus e ver o que está acontecendo e ir atrás, sabe? pouco tempo, cara. Desde que eu te conheço, tu é educador? Ou não? Então, Eu te conheço desde não me falha a memória. 2015. Em 2015 eu ainda estava na faculdade. Eu saí da faculdade em Ah, 2016. Peraí. 2016. Eu fiz a formatura em 2017 e tô aí desde então. é. E uma pergunta aqui. Sim, 3 anos, mas eu conheço gente que tá há 20 anos, 30 anos. Eu conheci uma pessoa que estava lá há 50 anos, já bem idosa, mas não conseguiu se aposentar, porque o sistema, né? Esse sistema é uma merda. É, É, duas perguntas. Você acha que a tecnologia pode ocupar o lugar manual, tipo assim, o lugar da lousa, do caderno e tudo mais, em algum momento no futuro? E o outro você é fotógrafo desde sempre ou você começou recentemente esse hobby ou trabalho? então, sobre a primeira pergunta, assim, eu acho sim que dá para você incorporar a tecnologia, só que isso é um trabalho muito mais difícil. Né? Você simplesmente pegar e jogar na mão dos professores e tá tudo certo. Talvez você se lembre da lousa digital, que Uhum. há um tempo atrás ela foi implementada nas escolas, e eu vi isso como um grande fracasso. Na época eu estava estudando, e até onde eu me lembro, quase ninguém usou, porque ele era difícil de operar, quase ninguém se adaptava. Os professores que eu vi usando, eles usavam para rodar slide só. Mas você não precisa de lousa digital para rodar slide, né? Você tem Ou passar filme. você tem qual que é o nome daquela coisa que fica no teto mesmo? Ah, O projetor, né? o projetor. Tem projetor para passar. Eles, tipo, não precisam de lousa digital nem nada. Sim, recentemente vem ficando até mais barato os projetores, né?
e tipo, é a maior tecnologia que tem para passar alguma coisa. E é uma que tipo, todo mundo já se adaptou. Tanto que várias escolas, tipo, públicas têm um projetor na sala. Então é uma coisa comum hoje em dia. Sim, sim. E a gente espera que fique mais, porque essa sim é uma tecnologia que ajuda horrores, né? Mano, ajuda Agora, muito sobre a outra pergunta que você fez. Você tinha me perguntado a respeito, a fotografia. ah, do meu hobby com a fotografia. Eu sempre gostei de fotografia, o que eu nunca tive dinheiro para comprar equipamento, para investir, né? A internet Uhum. facilita muitas coisas, né? Facilita você estudar. Depois que eu passei na faculdade, eu passei em concurso público, consegui comprar a minha primeira câmera. Então é uma coisa que eu sempre tive vontade, mas eu consegui começar de fato, entrar de cabeça há pouco tempo. Fiz alguns trabalhos muito legais. Agora, com a pandemia, eu acabei parando um pouco, né? Mas foi uma parada que eu fui pegar a sério mesmo, que é um ano e meio, quase, quase dois, na verdade, quase 2 anos. É, uma pergunta. Como que está sendo você ser um educador no meio da pandemia? Essa pergunta, quem mandou eu fazer para você foi a minha mãe, por causa que minha mãe também é educadora. Então ela também está sofrendo com essa coisa da pandemia e ela queria saber como é que você tá sobrevivendo com essa coisa da educação da pandemia e tal. Como é que está sendo para você? Bom, até o ano passado eu estava trabalhando em uma creche na cidade aqui do lado, que eu amava, inclusive, tenho ótimas recordações, mas era um trabalho temporário, era um contrato temporário, então foi mais fácil me dispensar. Mas mesmo quem está, agora eu já estou prestando outro concurso, logo eu estou de volta. Mas mesmo quem está na creche, que eu ainda tenho contato, eles estão totalmente parados, porque não tem o que fazer. Para quem é da educação infantil, não tem o que fazer. Ah, Ah, você não está conseguindo se adaptar à pandemia e tal, por causa que, tipo assim, todas as crianças não estão indo para a escola. Então, como será que elas estão? Vocês dão coisa para elas aprenderem ou não? Vocês só deixam ela lá mesmo? E depois vocês falam, quando voltar, vocês voltam para a escola e pronto. A gente recomeça desde quando não tá, desde quando estava sem pandemia. Vocês fazem isso? então, algumas escolas estão tentando o EAD. Eu não acho que é muito justo, porque quando você fala de escola pública, você fala de crianças pobres. Você fala Uhum, de crianças que podem não ter computador em casa, internet. Você sim. fala de crianças que, de repente, a primeira refeição é aquela que eles comem na creche. Não tem Então, eu acho que é muito meio jeito. injusto você cobrar que eles tenham, todos eles têm um computador, todos eles têm uma boa conexão de internet, e aí fazer um EAD de maneira totalmente desigual, sabe? Uhum. Eu tenho uma sobrinha que eu moro com ela, né? Por escolha da minha irmã, ela faz aula em EAD, mas eu vejo tipo 8, 10 alunos participando junto com ela do EAD. E agora, pelo que eu sei, a sala dela é uma sala comum de 30 crianças. 20 não estão participando na escola particular. Você consegue imaginar esse cenário numa aula de EAD pública? Cara, essas crianças, elas ficam com falta daí? Eu acho que esse ano não está marcando. Pelo que eu ouvi dizer, esse ano não vai poder nem reprovar ninguém. Ah, Ou seja, a gente está fazendo o que pelo que, né? menos mal. Não, é um pouco mal porque é um ano perdido, né? Se você não pode reprovar, para a maioria vai ser perdido. Sim, mas pelo menos é menos mal. Imagina só, tu perde o ano e tu ainda reprova. Menos mal, pelo menos. Eles não vão reprovar nem É, nada. mas se elas passam para o ano seguinte sem o conhecimento necessário e no ano que vem as escolas vão abrir, isso também não é um pouco ruim? Mas elas Se elas passam de ano, estiverem. elas não ficam na mesma sala? Não, vão passar. Quem estava na quinta série, por exemplo, vai para a sexta. E no ano que vem, me parece que as escolas vão reabrir. Cara, que Ah, sacanagem, velho.
Mas isso já tinha antes, né? Que era chamada aprovação automática. Isso já acontecia. A não ser, o aluno só reprova no sistema atual se ele tiver numa situação muito ferrada. Sim, Se eu não me engano, é porque eu não estou na escola, no ensino fundamental, eu trabalho com creche. Mas se eu não me engano, o aluno tem que ter uma média total do ano abaixo de 3 para ele conseguir reprovar. Tem que ser uma sim. situação muito específica. É, Quando eu eu, estava estagiando com fundamental, eu participei de uma daquelas reuniões do final do ano, onde os professores dão os resultados para a diretoria, né? De quem reprovou, quem ficou. E, e era uma coisa muito, sei lá, eu cheguei, de novo, eu com meu pensamento tópico, né? Mas eu cheguei achando que eu ia escutar grandes discussões sobre cada criança, o que pode ser feito, projetos inocente. para o ano que vem. O que eu ouvi foi basicamente, comigo todos, foi tipo, abre aspas, comigo todos passaram, eu não tenho nada a dizer, fecha aspas. Foi praticamente só isso que eu escutei, porque não tinha como reprovar, Mano, entendeu? sim, mano, eu já passei diversas vezes por aprovação automática. Velho, é horrível, mano. Tipo assim, tudo bem, ó, tu passou, beleza. Mas daí tu fica com aquele sentimento de tipo, velho, assim, eu só tiro nota baixa. Eu tiro tipo 3 5 0. Mas me passaram, tipo, por quê? Por que eu tô na mesma sala de alguém que tira 10? Tipo, não faz sentido nenhum pra mim. Será que eles estão me passando por dó? Tipo, fica esse sentimento, e esse sentimento é horrível, mano, é horrível mesmo. Ainda mais por causa E o que, pior tipo, é que, tipo assim, eu tava pode lá, falar, né? Eu tava lá, e um dia, teve uma época onde eu tava muito ruim na escola, eu só tirava 3 0 4. E daí falaram para minha mãe que eu tinha aprovado por causa que eu era muito inteligente. E daí eu falei, caralho, velho, como eu sou inteligente? Porra, eu só tiro 0 e 3. Como alguém pode ser inteligente? Como assim? Eu nunca entendi essa porra, mas obrigado por me explicar. e o pior é que com isso, o sistema gera uma defasagem intelectual na, nos alunos, naqueles que têm notas mais baixas, pelo menos, aqueles que deveriam reprovar, gera uma defasagem intelectual com o passar dos anos. E essa conta vai vir quando eles prestarem, quando prestarem vestibular, prestarem concurso público, em algum momento vai vir essa conta e vai vir para eles. Uhum. E eu nem. É tipo assim, eu até posso talvez entender o que os caras pensam, tipo assim, pô, é muita aluna, né? É muito aluno e eu tô com preguiça de ficar nessa merda. Então, vamos aprovar todo mundo logo. Mas é um pensamento egoísta pra caralho também. Por causa que, Não, tipo, mas não é. você pode estar Não, mas ferrando, isso não é. Os pode. professores não pensam assim. A equipe pedagógica normalmente não pensa assim. O sistema é que obriga a isso, entendeu? Sim. Essa reunião que eu falei, se o professor chegasse lá e falasse, fulano de tal, vai reprovar por isso, isso e isso. Eu prefiro que reprove. A questão daquele aluno vai para a secretaria vai para a secretaria do Estado e a secretaria do Estado manda aprovar. Entendeu? Então não tem o que os professores fazerem, não tem o que a equipe pedagógica fazer. É aquele tradicional sistema. Eles mandam, a gente obedece. Entendeu? Não é que a gente não queira, não é que os professores não queiram. O sistema não deixa. Cara, E não assim, vai mudar. Eu acho que não vai mudar. Só um minutinho. Eu acho que não vai mudar porque no momento que a educação começar a andar, no momento que o senso crítico começar a ser desenvolvido na maior parte da população, no momento que nós tivermos pessoas inteligentes, de cabeça aberta, andando nas ruas, votando, sendo cidadãos, nesse momento, nunca mais, esses políticos que nós votamos todas as eleições e que contribuem para que o sistema se mantenha desse jeito, nunca mais eles vão ficar no poder. E, sobretudo, o sistema funciona assim porque ele precisa contribuir para que se mantenha a desigualdade social.
Por que que a desigualdade social é importante? Porque ela é um projeto de governo, tá? Ela é um projeto de país, perdão. No Sim. sistema capitalista, só tem um rico se tiver milhões de pobres. Uhum. Uma pessoa avança na vida se muitas vierem para baixo. Tem um preço. É, mas a desigualdade E, social, tipo assim, a desigualdade social, na minha opinião, é uma coisa horrível, porque é, você coloca uma escola só de rico e só de pobre. Isso causa, como é que se chama mesmo? Não é segregação? Não, não é, né? Quando você divide os dois. Qual que é o nome mesmo? Esqueci da palavra. Tá. de certa forma, seria uma segregação social, né? Sim, Uma segregação socioeconômica. sim, tu divide as duas pessoas. Tipo assim, tu não coloca rico para interagir com pobre e nem pobre para interagir com rico. Isso pode causar um ódio entre os dois, sabe? É tipo tu fazer uma Sim, escola. entendi. Você quer chamar atenção para a ideia de que criou uma noção geral de que seja o nós e eles. ah, Apaga aquela noção de que nós, pobres e ricos, estamos no mesmo barco, É né? tipo tu fazer uma escola para negro e branco. Os brancos podem falar pro pessoal da escola assim: ó, os negros são isso, isso e isso. E os negros podem falar: os brancos são isso, isso e isso. Mas na verdade, eles saberiam o que cada um é de verdade se estivessem juntos. Tipo, eu não entendo muito bem isso. É só tu unir os dois e cada um vai dar a opinião sobre o outro, e, tipo assim, por conta própria, sabe? Eles não vão ser influenciados a acharem tal coisa. Sim, sim. E além disso, além dessa questão de segregação socioeconômica que nós comentamos, eu tenho também uma certa birra com escolas particulares. Eu falo birra porque de repente pode ser que eu que estou errado, tá? Mas por quê? Nesse caso em particular. Mas eu tenho uma certa birra porque eles transformam a educação em algo, em produto, sabe? Em Sim, algo sim. de valor monetário. Só que não é valor monetário. Educação não pode ser tratada como valor monetário porque não é. Educação é um direito essencial, é algo necessário para a vida como cidadão. Você não vende, por exemplo, sei lá, você não chega no fim do mês e paga R$ 100 para você continuar sendo livre, para você poder continuar andando por aí. Não, porque liberdade não é algo em que você põe um preço. Liberdade é um valor incondicional do ser humano, é algo que ele precisa para ser cidadão. Hum, Não existe vida, da mesma forma que não existe vida sem liberdade, não existe vida sem educação, sabe? sim, eu entendo muito bem o que você está falando. Eu estudei em escola particular a minha vida inteira. E a partir do momento onde tu mexe no bolso deles, eles resolvem agir. A partir desse momento que tu mexe no bolso, é tipo empresa. Tu mexe no bolso deles, eles agem. É tá acontecendo alguma coisa comigo e a escola não quer resolver. Minha mãe ia lá e falava, beleza, eu vou trocar meu filho de escola. A escola ia lá e resolvia o problema. Tipo, eles não ligam, sabe? O problema deles é o dinheiro. É tipo o único foco deles. Sim, de uma forma geral, sim. Mas é isso que acontece quando você cria um negócio em cima de algo que não pode ser um negócio, né? Quando você monetiza uma coisa que não deveria ser monetizada, né? Ela vira um produto. Sim, e os governos estão um pouco se fudendo para as escolas, a gente sabe disso. Os professores também. E isso é triste, pois o governo deveria dar dinheiro para as escolas poderem fazer coisas melhores para poderem desenvolver os alunos. E Marcial, tem uma pergunta que eu quero te fazer, que é: o que você acha do tipo de ensino onde é sem mesa, sem cadeira, as crianças sentam no chão e ficam conversando? O que você acha disso? Estão falando que tipo é um novo ensino, sabe? Ah, só fazendo um adendo antes, né? Eu esqueci de novo o que eu ia falar.
Você corta essas partes que eu esqueci depois, tá? Só pra avisar, não dá pra cortar, não. Cortar demora muito. Tá. Então tá. Mas como eu falei, educação é um projeto de governo, é algo que os políticos, a elite econômica luta para que se mantenha ruim. A educação ruim é algo que tem gente lutando para que seja assim. Sim, Porque, como eu te falei, no momento em que a educação passa a funcionar, a desigualdade reduz. No momento que a desigualdade reduz, as classes econômicas começam a se juntar, começam a se aproximar. Entendeu? E isso não é interessante para quem está lá em cima. e com mais pessoas sem escolaridade, mais pessoas sem vontade de questionar. Quanto mais pessoas sem vontade de questionar, mais burras são. Quanto pessoas mais burras são, é mais fácil de controlar. E mais fácil de os políticos que estão lá em cima serem eleitos, né? Sim, cara, a gente tá com a mesma corja de político tipo há 1 bilhão de anos, não muda. As pessoas são roubadas dia após dia e ainda votam neles. Tipo, eu não consigo pensar. E as pessoas pensando, tipo, nossa, olha só, agora eles vão mudar. Sem ter sido manipuladas ou compradas. Sim, Eu acho que comprar alguém é essa é muito uma mais fácil que problemática. manipular. Faz de novo a pergunta que você tinha feito. Você falou sobre uma nova forma de educação que está sendo proposta, em que não há mesas, cadeiras, é isso? É, As crianças sentam em círculo, é isso? eu não sei se você já ouviu falar disso, mas é tipo assim, as crianças elas sentam, elas não levam nada. Acho que só levam estojo, alguma coisa assim. E daí ficam conversando sobre a matéria. Elas ficam conversando, tipo, elas, pelo que eu vi, isso pode desenvolver muito mais um senso crítico na criança, sabe? Por causa que elas não vão ficar entediadas e elas ainda têm mais liberdade para fazer o que elas quiserem. Tipo, dentro dessa escola, é uma escola inteira assim, eles têm brinquedos, se quiserem, eles podem ir lá, vão brincar com os professores, vão fazer atividades lúdicas com os professores. E pelo que eu vi, isso pode desenvolver muito melhor a criança, até por causa que a criança vai lembrar daquilo o tempo inteiro, por causa que é uma coisa diferente. O que tu acha disso? Então, essa coisa de ter as aulas sentados em círculo no chão, eu vi algo parecido com um método montessoriano na faculdade, de Maria Montessori. Uhum. Foi uma pedagoga que propôs isso, se eu não me engano, ali para metade do século XX, tá? Assim como ela propôs também móveis adaptados, enfim, um monte de coisas, né? Agora, isso que você está me falando, eu realmente não tinha ouvido falar, não chegou para mim, eu posso comentar em algum lugar depois, Eu, mas isso me lembra muito, eu te isso me mando o link, preocupa muito. Não, diga? eu te mando o link depois. Tá. Mas me preocupa muito como que isso vai ser cobrado depois, como que vai ser quantificado, quantas crianças estão aprendendo, o que precisa ser, o que está dando certo, o que não está dando certo, o que precisa ser mudado. Porque eu penso que um método de educação, para ele funcionar, ele precisa ter a possibilidade de ser corrigido, de ser melhorado. Por exemplo, pensa num caminhão carregando melancias, por exemplo. À medida que esse caminhão ele vai andando, as melancias vão se deslocando e vão se agrupando da melhor maneira possível. Um bom projeto de educação, um bom método de educação, ele precisa ser dessa forma, ele precisa ser adaptativo às necessidades. Como que eu vou saber se eu tiver um aluno ali que ele não está acompanhando, se eu não tiver uma maneira de avaliar? Sim. Pelo que você está me falando, não tem isso, né? Não tem avaliação, não tem trabalho, não tem nada. Sim, tipo, Como eu sei se é exatamente isso. É, eles trabalham a partir da fala, sabe? Então, pelo que eu vi lá, eu não me lembro se tem prova ou não. As crianças apenas vão lá,
brincam, estudam enquanto brincam e depois vão para casa. Eu, eu não sei o que achar disso. Isso é bom, isso é ótimo. Brincadeira ajuda demais no aprendizado. Conversa ajuda demais no aprendizado. Uma coisa que eu não faço, eu evito ao máximo de fazer quando eu tô na creche, é mandar a criança ficar quieta, é mandar a criança calar a boca, Nossa. sabe? Eu não faço isso. Porque é ótimo que a criança se expresse, que fale mesmo, sabe? Uhum, Essa é uma das maneiras que eles. Você vai ver muita criança repetindo o que você fala, por exemplo, você diz, sei lá, aquela cor. Pensando na criança pequena, né? uhum. Tipo, 3 anos. Aquela flor ali é da cor azul. A criança pode dizer, azul. Esse tipo de repetição ajuda a fixar os conceitos. Então é ótimo que a criança fale, que ela se expresse, isso não deve ser tolhido de forma alguma. É bom que ela possa brincar, que ela possa experimentar sol, tudo isso. Nessa primeira infância, na, nessa fase da creche, né, que é a primeira educação, a criança precisa ter contato com tudo isso. Mas, mesmo assim, precisa haver uma forma de avaliação. Sim. Porque se tiver um aluno que não está acompanhando, eu não posso permitir que esse aluno saia da creche no final do ano quase tão cru quanto ele entrou no começo. Tu acha que você falou lá de que você nunca mandou uma criança calar a boca e tal, né? Minha mãe, ela me contou uma história já de um dia Um momento, que ela tava. só um momento, Ah, Lorena. tá. Só um momento. Assim, não é que eu não mando. Às vezes você tem que pedir para a criança ficar Não, quietinha. sim. Tipo, você não. Posso não tem como. Você, Mas eu evito fazer isso ao máximo. você não pode mandar, né? Você pede, né? Por causa que mandar é meio É, sem impor uma autoridade e a tá. criança não vai te obedecer. Ela vai ficar com medo, né? Não, autoridade tem que ter, porque senão eles montam nas Não, suas sim. costas, entendeu? Senão eles vão tentar os Eu limites. sei, mas Não pode haver autoritarismo. autoritarismo, sim. É, Mas continue falando, por favor. assim, normalmente. Ah, cara, eu esqueci o que eu ia falar. Mas eu tenho uma pergunta para você. De lá atrás, lembra que você me falou sobre sobre as escolas passarem as crianças, a educação tá velha e tal? Sim, a aprovação Sim, automática, então, sim. mas tu não acha que muitas vezes é uma responsabilidade gigante de você cuidar da criança, sabe? Tipo assim, é, você é um professor e uma tem uma certa turma, uma certa idade, onde você vai ser, tipo assim, o pilar do futuro dela, sabe? Tipo, tipo alfabeto. Se tu não ensinar o alfabeto direito para aquelas crianças, elas podem nunca mais aprender direito, sabe? Tipo, ou lá pro futuro. Então, tu meio que tem uma responsabilidade muito grande com isso. E isso pode ferrar alguns professores. Tipo, eu tive uma professora que era para mim aprender matemática, né? Eu tenho muita dificuldade em matemática por causa que eu não aprendi com ela. Tipo, de verdade, tipo assim, ela era, como pode dizer, uma peça fundamental para o meu desenvolvimento. Só que ela ficava desmaiando o tempo inteiro e a escola não fazia nada. Então, eu meio que, a partir dos anos, fui perdendo interesse em matemática, por causa que eu não aprendi tal coisa em certo ano. Então, eu passei de ano e continuei não aprendendo por causa daquilo. Tu acha que há uma responsabilidade gigante por conta desses professores? Tu acha que há uma responsabilidade muito grande? Para quem tem consciência disso, é sim uma responsabilidade muito grande. Eu optei por trabalhar em creche, né, esses primeiros anos. Então a questão da alfabetização, ela acaba ficando mais para o ensino fundamental. Mas na creche a gente tem as nossas pressões. Eu cheguei a acordar de madrugada já, pensando no caso de alguma criança, porque realmente é difícil. Sim, Ah, mas a gente tem que saber. No começo eu sofria bastante com isso, eu me sentia
direto eu me sentia muito inútil, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, a deixar os problemas da escola na escola, sabe? Do mesmo jeito que um psicólogo tem que fazer isso, ele vai ouvir os problemas das pessoas e ele tem que deixar lá, tem que ficar dentro do consultório, não pode Eu sair de lá. acredito, Se você vai para casa, eu acredito que não seja você aceitar. Mas, tipo assim, não seja você aprender a lidar, mas, tipo, você tem que fazer aquilo, sabe? Tipo, você tem que aceitar de alguma hora ou outra, sabe? Por causa que não vai adiantar nada. Tu só vai se ferrar também e a pessoa também, ela pode se sentir incomodada. eu não entendi muito Ah, eu bem. falei, tipo assim, não é uma questão de você aprender a lidar, sabe? Mas, tipo assim, você aprender a aceitar. Pois, tipo assim, você pode acabar se ferrando muito. Ou seja, se você não aprender por mal, você vai ter que aprender por bem, sabe? Então, você entendeu agora? Eu me buguei aqui. Mais ou menos. Eu tô tentando pegar o ponto de vista que você está falando mais do ponto de vista do aluno, né? Sim. Não, eu Ah, tô falando, pra mim, tipo assim, imagina só, onde você tá o tempo inteiro tentando fazer o bem, né? Você vai sempre se ferrar com aquilo, então você vai aos poucos aceitando que você não pode mudar aquilo. Ou seja, você meio que se obriga a aceitar aquilo mesmo não querendo. sim, isso me aconteceu muito em vários casos. Eu tive uma criança, por exemplo, que. Eu vou entrar numa parte polêmica aqui, né? Eu tive uma criança, por exemplo, que ela tinha. Eu não posso gravar assim, ela tinha A ou B problema psicológico, Uhum. mas era uma criança psicologicamente afetada, porque ele tinha 5 anos na época. Esse menino, ele era, abre aspas aqui, muitas aspas aqui, afeminado, né? Sim. Que para essa faixa etária não quer dizer nada com relação à sexualidade, mas os pais não aceitavam, botavam muita pilha, e eu via o quanto ele sofria com isso. Eu via as constantes mudanças de humor dele, sabe? O que para uma criança não é normal, não é normal. Ficar com raiva do nada, no outro dia tá feliz, no outro dia, isso não é normal. Isso é estresse, sabe? Se não alguma espécie de transtorno de estresse pós-traumático. Enfim, alguma coisa não estava certa. Só que é assim, a gente intervém no último do último do último caso. Eu rezava para chegar o dia que eu encontraria naquela criança uma marca de agressão para a gente poder fazer alguma coisa. Porque o que acontece com a criança da creche para fora, a gente não pode interferir. A não ser que você tenha uma prova muito clara do que está acontecendo, a gente não pode interferir. E mesmo assim eu me tomava essa responsabilidade, eu me tomava. Uma coisa que eu não faço na creche, que é polêmico, deixando esse caso agora de lado, que é polêmico, e que, por eu ser homem, é mais polêmico ainda, uma coisa que eu não faço, eu não vou, quando eu tô na creche, numa criança aleatória abraçar, que eu acho que isso é meio. Se nós adultos não gostamos disso, se do nada vem agarrar a gente, não tem por que a criança gostar. Sim. Mas, quando a criança vem e me pede carinho, eu não nego. Eu não nego. Porque a gente não sabe como é na casa dessas crianças. A gente não sabe se os pais são omissos. Isso é muito comum, isso acontece muito, sabe? Uhum. E vai que eu tô negando carinho pra essa criança por medo do que X ou Y vão pensar. E, e essa criança não tem isso nem em casa, sabe? Às vezes faz uma diferença. Entendo. Às vezes o único local seguro da criança é a escola. Tipo, às vezes a única comida que as crianças têm é na escola. Às vezes a escola é mais casa para ela do que a própria casa. E esse professor E às vezes o carinho que a é criança dos tem professores. acaba sendo creche. Eu não falo na escola, porque na escola eles já não têm mais tanto isso de se pegar com o professor. Mas na creche, quando são crianças pequenas, às vezes é isso que tem, Sim, sabe? você, Eu já tive criança, aí já um outro caso polêmico, eu já tive criança que o pai era extremamente ausente e, e ele me procurava. Ele me procurava, porque eu era o único homem que estava ali presente na rotina uhum, dele. Não é que
algum tipo de identificação comigo, nem nada do tipo. Eu era o único homem que estava na rotina dele, então ele me procurava, efetivamente, sabe? Sim, você já se tornou amigo de pais, assim, ou é uma regra que não pode? Assim, não tem nenhuma regra que impeça. Assim, eu prefiro, geralmente não acontece, porque os pais têm uma certa dificuldade em digerir que tem um cara na creche, sabe? Sim, entendo. Principalmente na época que eu ajudava a cuidar de crianças de 2 anos, sabe? O que eu já recebi de olhar meio torto quando os pais me viam da primeira vez, né? Sim. Então existe essa complicação. Mas, assim, legalmente, não tem nada que impede. Eu tenho uma mãe, que eu tenho ela no Facebook desde 2016. Foi o último estágio da faculdade que eu fiz. O filho dela era uma das crianças que eu mais gostava lá, né? E esses dias eu recebi um áudio dela, da... ela me mandou da conta dela, mas era um áudio do menino dela falando, ah, sabe, super fofo, me chamando de tio, sabe? Nossa, e pra mim foi legal demais ver que ficou alguma coisa, Sim, sabe? é legal você ser. A gente sempre acha que as crianças não vão lembrar depois de um tempo. Uhum, Às vezes lembram. Às vezes lembram. Eu consigo lembrar até hoje, eu tenho 28 anos, meu último ano na creche foi em 99, e eu consigo me lembrar até hoje da minha professora, eu lembro do rosto, eu lembro do nome, era a tia Maria, eu consigo lembrar até hoje. Então eu sempre tenho essa expectativa de qual vai lembrar de mim, qual não vai, né? sim. Mas a gente pode sim ser amigo dos pais, pode sim ter contato. E normalmente, qual é o tipo de professor que você mais se lembra? Você consegue se lembrar daquela pessoa mais rude ou daquela pessoa mais carinhosa com você? Por causa que, tipo assim, é meio, é uma imprevisibilidade. Você nunca vai saber qual memória pode ser apagada ou não. Você nunca vai saber qual professor você vai se lembrar e qual você não vai. Então, é meio difícil, sabe? É que assim, a memória afetiva, ela pode ser ativada pro bem e pro mal, Uhum. eu costumo dizer. Então, assim, lembro de professores que foram muito bons comigo, que foram meus amigos. Eu lembro também de professores que me ensinaram a como não ser. Mas, em especial, esse é um caso que eu gosto de Como não ser o citar, quê? Como não ser porque professor? é o que não Ah, fazer. tá. Mas um caso em particular, por exemplo, foi na faculdade. Sei que mesmo na faculdade tem isso, né? Professora Marilda, uma professora, ela é ótima, ela é excelente, só que ela era extremamente exigente e muitos alunos não gostavam dela. Mas uma coisa muito legal que eu aprendi dela foi que ela nunca baixava a cabeça, ela fazia sempre o trabalho dela da melhor maneira possível, da maneira que ela convictamente acreditava, sem se deixar abalar pelo que aluno está falando, pelo que diretor está falando, pelo que outro professor está falando, sabe? Isso para mim foi um exemplo absurdo, assim. Essa confiança que ela tinha no trabalho dela. Até hoje, para mim, isso é um exemplo. Tanto que eu tô citando o nome dela, apesar disso, porque foi uma das coisas que eu mais trouxe, assim, da faculdade. Sim. É, Então, assim, o professor não precisa ser carinhoso para marcar, mas ele tem que ter um trabalho bom. Ele tem que ter um trabalho bom e que faça sim, diferença. obviamente. O que você acha desses alunos que eles acham que professor é só por dinheiro, sabe? Por causa que normalmente não é, só que muitos professores são assim, né? Tipo, eu não tive escolha, então vou virar professor. É tipo isso, eles acham isso, mas não é, cara. É por amor, porra. Outros professores nem estariam ali. Assim, o Brasil é um dos países que pior paga professor, né? Então eu não consigo ver alguém que tá ali por dinheiro, sabe? Isso eu acho muito difícil. Pelo menos assim, você tem que ir lá, fazer uma faculdade, passar 4 anos, 5 anos, 6 anos naquilo, pra ganhar R$ 1.000 por mês. Quem que faz isso? Ah, cara. Entendeu? Sim. Cara, deve ser. Então não tem muito sentido falar isso. Professor passa perrengue, Eu né? vejo que, assim, existem algumas pessoas sim, que estão lá por dinheiro, porque até uns 20 anos atrás, tudo que você tinha que fazer é algum tempinho de magistério e aí você entrava.
Então era muito mais fácil de entrar e aí sim faria sentido. Hoje em dia não existe magistério. Hoje em dia ou você entra na raça porque você ama, você aguenta aquilo porque você ama, ou você não entra, Sim. entendeu? Aham. É, teve algum momento da história brasileira, assim, onde os professores foram bem pagos? Ou sempre foram mal pagos? De uma forma geral, nunca foram bem pagos. Eu sei que no Maranhão, por exemplo, eles ganham bem. Algumas cidades lá chegam a pagar R$ 4.000, Oh, tá? Mas são casos muito específicos. No Maranhão você tem um governo que é muito voltado para a esquerda e que tem muito mais essa pegada de pensar em classes sociais, uhum. né? Coisa que aqui mais para o sul não acontece. Ah, é verdade. Então, sim, é uma situação, são situações assim muito Sim. específicas. Mas de uma forma geral, não. Eu, eu já ia te falar, cara, no sul não é bem assim, mas eu sou do sul e assim, é assim mesmo. No sul é assim mesmo. Cara, a gente já tá aqui com 1 hora e 5 de conversa. Eu tenho pouco tempo hoje, então eu não vou poder me prolongar muito aqui, então a gente já vai encerrar, tudo bem para você? Tá bem, eu agradeço muito o espaço, agradeço muito Ah, toda a sim, conversa, muito por sim. poder me colocar como educadora, porque assim, no Facebook eu me coloco como eu, Maciel, cara do dia a dia. No meu blog, eu posso fazer um jabazinho rápido no meu Ah, blog, claro, inclusive? faz. Se você me permitir, no meu blog, Comédias de Sempre, eu posto textos engraçados. Eu descobri que eu tenho um certo tino para comédia, mas como eu sofro de transtorno de ansiedade, inclusive eu tomo medicamento todos os dias para isso, como tratamento, eu não consigo falando. Eu não consigo fazer comédia, fazer piada falando. Sim. Mas eu peguei gosto por escrever textos de comédia, né, textos engraçados, e toda segunda e sexta eu posto lá no blog. Então lá no blog eu tô lá como comediante, como humorista, mas é bom poder ser um pouco mais do que isso, poder trazer mais o fotógrafo, o educador em programas assim, É, nessas oportunidades. Então, eu agradeço eu demais nunca isso. tinha visto a sua parte educadora, assim. Foi ótimo, cara. É, se tu puder vir, tu vem terça-feira, o Ian também vai vir, daí a gente conversa mais. Não, virei sim, com certeza. É, Não, mas agora que finalmente consegui gravar, nossa, velho. virei sim, com certeza. Ah, a propósito, eu não falei. O URL do blog é comediasdesempre.ml, Sim, tá? eu vou deixar, Assim lá que vocês... vou deixar na descrição no YouTube, por causa que no Spotify não dá pra deixar, eu acho. Eu não consegui, pelo menos. É por isso que é bom falar. Sim, muito obrigado, Marcel. E falou todo mundo, amo todos que estão escutando.